Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Provérbios. E no capítulo 6 ele vai falar de áreas diversas. Vai tratar especificamente de 4 áreas: sobre fiança, sobre preguiça, vai falar sobre a maldade do homem e também sobre o adultério. Mais uma vez, como nos outros capítulos anteriores, Salomão falou, ele vai falar aqui já no final sobre adultério ou prostituição. Do versículo 1 ao 5 sobre fiança, é bem interessante, queridos. Esse versículo aqui vai alertar sobre o perigo de sermos fiador de alguém. Interessante quando nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual, porque alguém, talvez algumas pessoas que nunca nem leram a Bíblia, nem imaginaram que a Bíblia fala disso, né? Que você tem que ter cuidado para que você não empreste o seu nome para realmente se tornar fiador de outro. Ou seja, o que é fiador? É aquele que responde pelo outro. E aqui Salomão vai dar orientações com relação a isso. Ele diz, olha, tenha cuidado, não se torne fiador de outrem. E aí você pode dizer, então, ele está me ensinando a ser ruim. Não é isso. Ele está nos orientando e nos avisando que nós poderíamos ser livres de tanta dor de cabeça se a gente desse ouvido a esse conselho. Quantos de nós já tivemos problemas porque emprestamos o nosso nome, fomos fiadores de outras pessoas que não honraram com o seu compromisso? Então, o primeiro conselho que ele dá é: tenha cuidado. Observe bem para quem você vai emprestar o seu nome. Só se você tiver condições de honrar com esse compromisso, tá certo? O segundo conselho que ele vai falar é sobre a preguiça. Olha aí, Provérbios falando de preguiça. Eu estava preparando esse estudo, eu lembrei de um amigo meu, conhecido, que ele disse que tem pessoas que têm saco de preguiça que ainda nem abriu, né? Então, nós conhecemos quantas pessoas que realmente, se puder viver escorado nas costas dos outros, ele vive, né? Mas aqui o conselho é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que ele está dizendo? Observe as formigas. Tão pequenininhos, segundo estudos, eles carregam peso 10 vezes mais do que o tamanho delas. Ou seja, tenha cuidado, né? Não seja alguém preguiçoso, acomodado. É esse o conselho que ele vai nos dar aqui. Há pessoas que amam a preguiça, a improdutividade, a falta de conhecimento, são pessoas de um futuro vazio. E aí ele está falando, não viva assim, não viva dessa forma. Esse é o segundo conselho do capítulo 6. Terceiro conselho, ele vai falar sobre a maldade, tá? Do versículo 12 ao 19. E essa maldade, essa terceira advertência, é com relação ao homem maligno, ou seja, malicioso em palavras ou atitudes. O sábio aqui diz que ele será destruído de repente, sem quem haja cura. Não tem ninguém que possa socorrer. Por quê? E o trecho aqui é bem interessante, ele é um provérbio numérico. O que é isso? Existe o uso de progressão numérica. Versículo 16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Isso é um mecanismo retórico de embelezar a poesia, ajuda a memorizar e constrói um clímax naquilo que o autor queria falar. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, 6 coisas o Senhor aborrece, mas a última ele abomina, ele detesta. Aquele que semeia contenda entre irmãos. É isso que a Bíblia fala, está lá no versículo 19 aqui do capítulo 6. Então, nós não estamos desmerecendo os outros pecados, mas o que ele aqui está nos orientando é que o último, lançar contenda, fazer com que os irmãos briguem entre si, isso o Senhor abomina, ele aborrece. E por último, o conselho que ele vai falar aqui do capítulo 16, a orientação que ele vai dar, fala sobre o adultério e a prostituição, tá aí do versículo 20 até o 35, ok? Mais uma vez, nós vimos no capítulo 5 já, que como ele orientou com relação a esse ponto. E mais uma vez aqui no final, ele vai falar sobre a prostituição, sobre o adultério. Versículo 32, o que ele fala, meus amados? O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se
é que pratica tal coisa. O que ele está falando? Só gente sem juízo, né? Só quem quer destruir a própria vida é que pratica tal coisa. Então, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento para quem nós vamos emprestar o nosso nome. Nós precisamos pedir ao Senhor cada dia mais coragem, ousadia, para não sermos homens e mulheres preguiçosos. Nós precisamos pedir ao Senhor que trate o nosso coração a maldade, para que mesmo sem querer, muitas vezes nós não venhamos lançar um irmão contra o outro. E mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ajude a sermos puros na área sexual, seja solteiro ou casado, que possamos agradar ao Senhor. Fica aqui esses ensinamentos tão vastos. Mais uma vez, a escolha é sua.